informação, ligando o campo à cidade. Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural. Pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Hoje é 30 de janeiro, segunda-feira, e o programa entra no ar depois do Serginho Sarati com esses destaques. Previdência Rural teve déficit de 105 bilhões em 2016. A BPA defende maior controle para afastar risco de gripe aviária. População rural deve ficar atenta à vacinação contra a febre amarela. Ataque de abelhas aumentou esse ano em Mato Grosso do Sul. E projeto exige teste de agrotóxico e infecção em produtos agropecuários importados. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana começa com dia de sol na região de Dourados, mas a previsão do tempo ficar fechado e chuvoso, com possíveis trovoadas à tarde e à noite. O calor não passa dos 28 graus. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado pecuário na região de Dourados esteve quase parado na sexta-feira. Apenas o JBS de Ponta Porã comprou boi gordo, pagando R$ 138,00 com 30 dias para o pagamento e não comprou fêmeas de novo. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ficou fora do mercado na sexta. No disponível em Dourados, saca de milha fechou a R$ 25,00 e a de soja a R$ 66,00, informou a GD Corretora. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
Santa Catarina se consolidou como o maior exportador de carne suína do país e atingiu o maior volume da última década. Em 2016, o volume das exportações chegou a 274.100 toneladas, um aumento de 43% em relação a 2015. O estado respondeu por 38% das exportações brasileiras de carne suína, arrecadando 555 milhões de dólares no ano passado. A quantidade exportada só fica atrás de 2005, quando o estado vendeu quase 280 mil toneladas para o exterior. A Previdência Rural encerrou 2016 com um saldo negativo de 105 bilhões de reais, de acordo com a Secretaria da Previdência Social, que apresentou o relatório do sistema previdenciário referente ao ano passado. A arrecadação de recursos para a aposentadoria rural somou apenas 8 bilhões de reais, um crescimento de 2,4% em relação ao ano anterior. O pagamento dos benefícios, porém, somou 113 bilhões, um aumento de 3,9% na mesma comparação. Com o resultado, a Previdência Rural respondeu por mais de 2/3 do déficit do sistema previdenciário. Soma-se a esse número o resultado da aposentadoria urbana, que registrou o primeiro déficit em 8 anos, 46 bilhões e 800 milhões de reais. Ao todo, o saldo negativo do sistema foi de 151 bilhões e 900 milhões, 59% a mais na comparação com 2015. De acordo com a Secretaria da Previdência Social, a despesa com benefícios cresceu 6,6% e a arrecadação fechou o ano em 515 bilhões e 900 milhões. A arrecadação foi de 364 bilhões de reais, o que deixa assim um grande déficit em aberto. A Irlanda confirmou um caso de encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como doença da vaca louca. O teste foi divulgado pelo Departamento de Agricultura, Alimentação e Marinha do país e reportado à Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE. A anomalia foi identificada como um caso atípico, que acomete naturalmente os animais mais velhos. A vaca tinha 18 anos e era da raça Aberdeen Angus. Segundo o proprietário, o animal tinha apresentado sintomas suspeitos. Após informar autoridades, foi tomada a decisão de sacrificá-la junto com outros 3 animais. Os recentes registros de influenza aviária no mundo estão mexendo com o setor da avicultura. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, já foi procurada por países que deixaram de comprar carne de frango de mercados onde houve casos da doença, para saber se o Brasil tem condições de suprir a demanda. O presidente executivo da ABPA, Francisco Turra, disse que cerca de 600 mil toneladas devem deixar de ser compradas nesse ano de nações que notificaram o registro da gripe aviária. O Brasil, conservando a sanidade, tem grande chance de capturar boa parte dessa quantidade. Em 60 dias, temos condições de nos rearticular para atender parte da nova demanda, disse o Turra, alertando sobre o risco da doença em razão de casos comunicados pelo Chile no início desse mês. Conforme o governo chileno, a influenza aviária registrada seria de baixa patogenicidade. No entanto, Turra foi enfático ao alertar que o avicultor brasileiro não pode baixar a guarda. Pelo contrário, não precisa reforçar todos os controles sanitários na sua produção para afastar qualquer risco. A primeira medida é proibir a entrada de pessoas estranhas nos aviários ou mesmo que tenham vindo de viagem. No centro do departamento de Alto Paraná, no Paraguai, os produtores começam a se preocupar com uma seca que assola a soja bem nas vésperas da colheita. De acordo com Márcio Giordani Matei, produtor no município de Santa Rosa del Mondaí, o Paraguai não vai ter uma super safra como era aguardado, uma vez que o plantio vinha em bom desenvolvimento em novembro. Matei conta que nos últimos dias os volumes de chuva foram muito desuniformes, tanto em índices pluviométricos quanto de uma propriedade para outra. Com esse problema chegando bem na fase de enchimento de grãos de grande parte das lavouras, se espera muitas perdas em produtividade.
Atualmente, as estimativas dão conta de uma média de produtividade de, no máximo, 55 sacas por hectare para a região. Mas, segundo o produtor, algumas propriedades não devem chegar a 50 sacas. Há previsão de chuvas para essa semana, mas para grande parte das lavouras vai ser tarde demais. Nos últimos dias, o Brasil tem registrado alguns casos de febre amarela. A doença necessita de cuidados e o melhor remédio é a prevenção. Os produtores rurais também devem estar atentos. Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados 550 casos suspeitos, dentre eles 72 foram confirmados. Minas Gerais ainda concentra o maior número de registros, com 502 casos em 51 municípios. A melhor forma de prevenir a doença é a vacina. A população, principalmente da zona rural, deve ficar atenta para manter o calendário de vacinação em dia. O esquema de vacina adotado pelo Ministério da Saúde contra a febre amarela é de 2 doses da vacina, sendo uma dose aos 9 meses de idade e um reforço aos 4 anos. A partir dos 5 anos, quem nunca tomou a vacina ou não tem conhecimento de ter tomado, deve receber a primeira dose e um reforço após 10 anos. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus que possui 2 ciclos epidemiológicos distintos de transmissão. O ciclo do silvestre, ou seja, da zona rural, e o urbano. O principal hospedeiro do vírus da doença é o macaco. Na mata, a febre amarela silvestre é transmitida por picada de mosquitos que vive em florestas e vegetação à beira dos rios. Já na cidade, a doença é transmitida pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito transmissor da dengue. Na sexta-feira, a Fundação MS realizou o tradicional dia de campo na Fazenda Alegria, em Maracaju. O objetivo do encontro foi expor a produtores rurais, técnicos, profissionais da área e acadêmicos novas variedades e demonstrações de soja, bem como recomendações para a próxima safra. A Federação das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com a Embrapa Trigo, de Passo Fundo, divulgaram nota técnica apresentando os resultados da pesquisa de alternativa para o trigo. O projeto foi realizado em campos experimentais da Coopib em Ibiararas, da Copa Trigo em São Luís Gonzaga e da Cotricampo em Campo Novo, além de uma área da Embrapa em Coxilha. A variação da redução de custos verificada na pesquisa e divulgadas no documento ficou entre 8,9% e 18,7%. Com o início da colheita da safra de soja, o prefeito de Carapó, Mário Valério, mandou intensificar os serviços de manutenção das estradas que formam os corredores de escoamento da produção agropecuária do município. As 3 frentes de trabalho estavam na semana passada nas regiões da Fazenda Uale, Córrego Touro e do assentamento Nossa Senhora do Carmo. Em 2 delas, uma parceria com o produtor rural Dionei Guedin está permitindo acelerar os trabalhos de levantamento e cascalhamento de corredores de escoamento da soja. No total, serão recuperados em torno de 20 quilômetros de estradas, o que vai facilitar o transporte de grãos, observou o Mário Valério. O prefeito de Carapó também visitou as obras de construção da ponte de madeira sobre o rio Amambai, na região da Fazenda Tarumã. A obra, de caráter provisório e emergencial, está sendo executada pelo governo do estado e deverá ser entregue na primeira quinzena de fevereiro. Valério disse que posteriormente será construída uma ponte de concreto, o que já está autorizado pelo governo. A região do Tarumã será muito beneficiada com a construção dessa nova ponte, pois é forte produtora de grãos. No decorrer de 2016, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, aplicou R$ 197 milhões e 500 mil no apoio à comercialização da produção da agricultura familiar por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Os recursos disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil beneficiaram quase 30 mil agricultores vinculados a associações e cooperativas de 477 municípios brasileiros. Do montante de R$ 197 milhões,
4 milhões foram aplicados na compra de 1.139 quilos de sementes de milho, feijão e arroz de 269 pequenos produtores para distribuição a agricultores familiares de 7 estados, entre eles Mato Grosso do Sul. Estatísticas do Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul apontam que, em 2016, a corporação atendeu 1.579 chamados por presença ou ataque de abelhas em todo o estado, sendo que menos de 1% dos atendimentos tiveram vítimas. Em 2017, somente na primeira quinzena de janeiro, foram registrados 111 chamados. Fazendo um comparativo com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 59 ocorrências, percebe-se um aumento de 88% no número de chamados. Na semana passada, um trabalhador rural morreu em Maracaju vítima de abelhas Europa. Um dos fatores que explica esse aumento são as altas temperaturas registradas no estado nos primeiros dias de 2017. O forte calor e o desmatamento na zona rural faz com que enxames de abelhas migrem para a área urbana em busca de locais mais frescos para instalar suas colmeias. Por isso, é comum o aumento de incidentes com abelhas nessa época do ano. O calor também deixa as abelhas mais agitadas e agressivas. Aproveitando a agenda no município de Dourados, o presidente da Agraer, Enelvo Fellini, esteve reunido com 11 coordenadores municipais que compõem a Agraer Regional de Dourados. Planejamento de trabalho para esse ano, serviços de ATER, a Assistência Técnica e Extensão Rural, para alavancar a produção da agricultura familiar, de modo que possa abastecer a nova Ceasa de Dourados, foram os dois principais assuntos no encontro. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros para oferecer os melhores produtos ao produtor rural. A Dow AgroSciences, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros estão ao lado da Casa da Lavoura. Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Projeto exige teste de agrotóxico e infecção em produtos agropecuários importados. O projeto de lei passou por uma audiência pública em 2015 com representantes do governo e com o próprio autor, o deputado Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. O deputado argumentou que é preciso dar condições mais justas de competição aos produtores nacionais. Reis diz que o Brasil importa arroz do Uruguai, mas não pode utilizar os agrotóxicos empregados pelos uruguaios para produzir o arroz. Já os técnicos do governo disseram que seria economicamente inviável exigir o teste de todo produto in natura ou semi-processado importado, e que, de acordo com as normas da Organização Mundial do Comércio, a regra teria que valer também para os produtos nacionais. Mas a senadora Ana Amélia, do PP gaúcho, chamou a atenção na ocasião para possível importação de doenças. Para que não corramos o risco de importação de uma maçã que possa vir uma Cydia pomonella, que é uma doença que pode afetar os pomares, ou vinda da China, maçã subfaturada, ou também com doenças que possam introduzir no mercado brasileiro, e é como aconteceu com a vassoura de bruxa em relação ao cacau. O projeto de lei foi aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, apesar de um voto em separado do então senador Donizete Nogueira, do PT de Tocantins. Ele disse que se a intenção era frear as importações, o caminho deveria ser outro que não o de barreiras sanitárias. O relator, tanto na CRA quanto na Comissão de Relações Exteriores, senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, defende a aprovação da medida. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regar da suor, que recebe a semente sempre a melhor. Senembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Senembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133.
Obrigado pela sua audiência e tenha uma excelente semana. Marcamos um novo encontro amanhã a partir das 6 horas aqui na 92,1. E enfatizando novamente, lembrando que o nosso programa está nos canais da Grande FM, aqui no YouTube e também no Facebook. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.